Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus tão bondoso, tão gracioso, tão amoroso, que nos conduz em Cristo Jesus. Nós conhecemos o amor de Deus na cruz do Calvário, quando o Senhor deu a vida para nos salvar. E também conhecemos o amor de Deus por nós no dia a dia, vendo que Deus está nos acompanhando, nos educando, nos ensinando, inclusive nos disciplinando, né? Como a palavra do Senhor nos diz, o amor de Deus se manifesta também na disciplina, na correção de Deus, que visa o nosso aperfeiçoamento, porque o propósito do Senhor é que nós venhamos a parecer mais com Jesus. Então o Senhor mostra seu amor não desistindo de nos corrigir, ensinar e educar dia após dia. Se você pensa que o amor de Deus se manifesta apenas nos momentos bons da vida, quero confortar o seu coração nos dias que você estiver passando por algum tipo de tribulação, que o amor de Deus se manifesta muito mais até no castigo e na disciplina, na correção, quando nós precisamos, porque Deus, ele vislumbra a eternidade que ele mesmo preparou para nós. Então, sinta-se muito amado quando vê que Deus conduz você para momentos difíceis que são preciosos para trabalhar o seu caráter, para que você pareça cada vez mais com Jesus, como nos diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que pelo Espírito Santo o Senhor está nos tornando perfeita imagem e semelhança do Senhor Jesus. Nós vamos tratar hoje sobre o tema não retenha a vara. Não retenha a vara na vida de seu filho. E para que nós possamos dar seguimento, nós vamos orar ao Senhor pedindo que Deus nos dê sabedoria e ajude-nos a aplicar toda a palavra, todo esse estudo ao nosso coração, para que nós sejamos bons pais e nossos filhos cresçam e sejam bênção nas mãos do Senhor. Uma geração que será um instrumento para glorificar a Deus na terra, nos dias até a volta do Senhor Jesus. Vamos orar então ao nosso Deus. Senhor Deus amado, louvado o teu nome. Nós glorificamos a ti, nós exaltamos e bendizemos ao Senhor. Nós te glorificamos pela vida e também, Senhor Deus, te exaltamos porque o Senhor tem trabalhado as nossas vidas por meio da disciplina e da correção que sempre estão presentes na vida de teu povo, porque tu amas o teu povo e vislumbras a eternidade por ele. Que o Senhor receba a nossa gratidão, então, porque o Senhor é o perfeito Pai, o Pai por excelência, que nos conduziu para que também sejamos pais bênção nas tuas mãos. O Pai modelo, para que sejamos também pais que façam esta obra, a obra da educação de filhos, com dedicação e excelência. Que o Senhor nos ajude a olhar para ti e ver em ti o modelo perfeito da paternidade, para que nós possamos perseverar em fazer aquilo que o Senhor nos ensina, por amor ao Senhor e por amor aos nossos filhos. Receba a nossa oração e nos conduz nesse estudo, é o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, nós temos trabalhado uma pergunta importante que ela precisa ser frisada com frequência. Tendo em vista que nós temos no mundo uma forma de olhar para a natureza humana que é diferente do que Deus nos ensina na sua palavra sobre de fato o que nós somos. A pergunta é: qual a natureza de seu filho? Eu creio que você que tem acompanhado os estudos deve saber a resposta. Todavia, pode ser que alguém não tenha acompanhado ou você mesmo não esteja ainda tão firme na reflexão sobre esse assunto. É importante que você, como pai, saiba a natureza do seu filho. Lembra que nós já falamos? Qual é a natureza do seu filho? É um anjo? Porque se for um anjo, ele não precisa ser corrigido, pois ele não erra. E há pais que olham para os seus filhos como anjos. Há pais que olham para os seus filhos como se os filhos não errassem, como se os filhos fossem perfeitos. Então, há um problema, porque anjo ele não precisa ser corrigido, ele não erra mesmo. Mas o seu filho é um anjo? Será que ele nunca erra?
Será que o seu filho nunca vai mentir? Será que o seu filho nunca vai desobedecer? Será que você precisa ficar tão frustrado e decepcionado quando perceber que seu filho cometeu um erro e desobedeceu a você, você que olhava para ele como se fosse um ídolo, como se fosse um anjo, como alguém que nunca erraria? Filhos não são anjos. E você vai descobrir isso um dia ou outro, quando em sua presença ele cometer erro. Na verdade, deveria ter descoberto isso se estivesse olhando com atenção desde os primeiros dias, naquela malcriação, quando o alimento é desejado pelo bebê como se fosse a coisa mais importante de todas. Quando o filho faz uma série de malcriações querendo aquilo que ele quer, quando na verdade o que ele precisa nem sempre é o que ele quer. Então, filho não é um anjo. Eu acredito que você poderá, na lembrança, reconhecer isso. Mas os filhos também não são demônios. Não, porque demônios, inclusive, não adianta corrigir. Eles não são corrigíveis. Os demônios, eles não se acertam. E há pais que olham para os seus filhos como se fossem as piores coisas do mundo. Os filhos são tratados como se eles nascessem como demônios que simplesmente estão destinados ao mal e não adianta fazer mais nada. Não deve ser assim. Porque ainda que os filhos possam cometer muitos erros, eles são humanos. Eles não são demônios. Então, também não transforme o seu filho num demônio. Olhe para ele como ele é. Não olhe para ele com exagero. Nem como se ele fosse perfeito, porque ele não é. Nem como se ele fosse de tal maneira maligno que se assemelhasse muito mais a demônios do que a um pecador. Há pais que olham para os filhos como animal. Infelizmente, essa é uma realidade, não só como demônio, como animal. Há pais que não têm olhado para o filho com amor e, por alguma razão, talvez porque não quisessem ter aqueles filhos, olham para os filhos como uma categoria completamente distinta do que ele é. Nós não somos animais. Nem mesmo a categoria animal racional é adequada ao ser humano, porque ainda que todos sejamos formados ou tenhamos sido formados do pó da terra, o ser humano ele é completamente distinto, porque ele tem alma. O ser humano foi feito à imagem de Deus. Ele não é um animal. E o animal, ele não serve para ser corrigido, porque ele não entende. O animal, ele é condicionado, é diferente. O animal não é educado, ele é condicionado. Porque a educação, ela pressupõe uma capacidade de reflexão. Ela pressupõe uma capacidade de entender, raciocinar e, inclusive, retirar daquilo dali implicações outras. Isso só o ser humano tem. O que os animais recebem é um condicionamento. Eles conseguem, a partir de uma repetição, fazer aquilo que os donos querem. Não significa que eles foram educados, apenas condicionados a fazer o desejado pelos treinadores. Então, o ser humano não é um animal, tá certo? O ser humano deve ser educado. Ele é o quê? Ele é um pecador. O ser humano é um pecador. E o pecador significa que ele peca. Se ele peca, ou seja, ele erra, ele precisa ser corrigido. E como ele era um ser humano, ou seja, foi feito à imagem de Deus, ele é capaz de ser educado. Essas duas coisas são importantes. Olhar para o ser humano como pecador significa que ele precisa ser corrigido. Inclusive você. Quando você errar, não pense assim, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não presto, eu sou diferente de todo mundo, porque acho que só eu cometo erros. Não. A palavra pecador significa que peca. Ou seja, o ser humano, por causa da queda de Adão e Eva, ele está, infelizmente, ele está destinado, ou ele está continuamente marcado pela condição de errar. Não consigo não pecar. Ou seja, ainda que nós devamos viver uma vida agradável a Deus, mesmo aqueles que foram os melhores homens, o Elias, conforme o livro de Tiago, quando ele vai nos mostrar a importância de orarmos, de estarmos nos dedicando a pedir aquilo que é bom e agradável a Deus, ele usa a oração de Elias. E falando do Elias, do personagem Elias,
Ele diz que era um homem semelhante a nós. Capítulo 5 de Tiago, versículo 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Quando ele diz sujeito aos mesmos sentimentos, ele quer dizer tão pecador quanto você. Mesmo assim, Deus ouviu. Então, entender que o filho é um pecador significa entender que ele está inevitavelmente sujeito a pecar. Ele não consegue viver uma vida sem pecado. Ainda que ele possa melhorar, progredir, crescer. Porque falar que ele é um pecador, que é um ser humano pecador, significa falar também que ele é capaz de entender, ele pode melhorar, ele pode mudar, ele pode ser aperfeiçoado, ele pode ser educado. Então, esse olhar adequado para o filho é fundamental para que os pais saibam como tratá-lo. Se ele não olhar corretamente, se olhar como um anjo, os pais vão tratá-lo como se ele não precisasse nem ser educado. Deixa o menino lá, ele vai fazer tudo certinho. Se olhar como um demônio, os pais vão desprezá-lo. Ah, esse menino não presta. E nem vão sequer se dedicar. Se olhar como um animal, eles vão olhar para o menino como alguém que nem adianta se esforçar, no final das contas, ele não entende mesmo. Mas se ele olhar como um pecador, vai ver nele alguém que é a sua imagem e semelhança, e ainda é a imagem e semelhança de Deus, mas que precisa ser corrigido. Vai ver nele a tristeza das marcas do pecado que entraram no mundo. E vai ver também a possibilidade de conduzi-lo àquele que pode salvar a vida dele. É um olhar diferente, é um olhar gracioso, misericordioso. É um olhar que entende a natureza do filho para dar a ele o que ele precisa. Você sabe o que o seu filho precisa? Há muitos pais que não sabem o que os filhos precisam e por isso não conseguem dar a eles o que eles precisam. E o filho fica aquém daquilo que deveria ser ou deveria receber, estar, porque os pais não souberam dar exatamente o que ele precisa. Então, primeiro ponto é fundamental. Qual a natureza do seu filho? É um pecador, exatamente como você. Lembra a sua história de vida. As muitas vezes que você cometeu erros e se arrependeu. Lembra as vezes que você gostaria que alguém tivesse corrigido. Puxa, se alguém tivesse falado comigo, ou até dado uma surra naquele momento ali, se alguém tivesse me mostrado o certo, se alguém tivesse me impedido de cometer erro, como teria sido bom, porque eu não teria feito certas coisas. Lembra a sua história de vida? Seu filho também precisa disso. Precisa de alguém que impeça ele de pecar, que diga a ele o que é certo e que às vezes até corrija, dê-lhe um castigo duro para que ele não faça aquilo que ele depois vai se arrepender. Então, os filhos são pecadores. Isso é importante. Olhe para seu filho como ele é, um pecador. E então, vamos para um texto que nós gostaríamos de ter como base, que é o texto de Efésios. Se os pais estiverem com a Bíblia, será muito bom. Para acompanhar melhor, a gente vai ter alguns textos ao longo do nosso estudo de hoje. Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Muitas pessoas olham para esse texto como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, não fica implicando com teu filho, fazendo bullying com teu filho, aborrecendo teu filho. Ah, Deus não gosta que os pais chateiem seus filhos. Não, isso não é nem um mimimi do bullying, não. Na verdade, o que Deus está dizendo por Paulo já foi dito antes. Lá em Provérbios, capítulo de número 13, versículo 24, Provérbios diz exatamente o que Paulo está citando. Veja que Paulo está citando o Antigo Testamento. Os versículos anteriores são uma referência ao quinto mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa. O mandamento honra teu pai e a tua mãe. E no versículo 4, Paulo está citando Provérbios capítulo 13, versículo 24. O que retém a vara aborrece a seu filho,
mas o que o ama, cedo disciplina. Aquele que não castiga, não disciplina, não corrige, não educa, não é firme na educação, mesmo que com a vara, quando necessário, de forma correta, adequada. Aquele que não faz isso, ele está aborrecendo o seu filho. Porque o seu filho precisa do gesto de amor que se expressa na disciplina do filho. Portanto, a educação, a disciplina, ela é necessária, ela é fundamental. Você ama seu filho? Se você ama seu filho, então você vai corrigir o seu filho. Sim. A falta de disciplina demonstra alguns problemas. Quando nós não disciplinamos, eu quero que você pense comigo, nós estamos mostrando alguns probleminhas. Veja só, quando nós faltamos com disciplina, nós faltamos com a compreensão da natureza dos filhos que precisam ser educados. Se nós não disciplinamos nossos filhos, nós demonstramos que não estamos atentos à natureza que nós mencionamos anteriormente, dos filhos, a real natureza. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, nos diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, seus filhos também. Não importa quão novo seja seu filho, é um pecador. E se você não disciplina, nunca corrige, nunca educa seu filho mostrando o que é certo, tirando do caminho errado e colocando no caminho certo, você está demonstrando que não conhece a natureza do seu filho. Você não está atento a quem ele é e o que ele precisa receber. Esse é o primeiro problema. A falta de disciplina paterna demonstra uma falta de compreensão, de atenção à verdadeira natureza dos filhos. Mas a falta de disciplina paterna também demonstra falta de olhar para a eternidade. Tanto a glória eterna quanto o sofrimento do inferno. Você está atento a isso? Que existe uma eternidade e o seu filho também está sujeito a ela. Quer a glória, quer o terror, o inferno, o sofrimento. Vejamos, a palavra do Senhor nos fala da glória. Você está atento a isso? Talvez você tenha pensado, vou deixar para o meu filho melhor. Estou trabalhando duro, para deixar uma herança muito boa para o meu filho. Minha dedicação é para que ele tenha do bom e do melhor no futuro. Então você vai deixar uma empresa, ou vai deixar casas, vai deixar carro, vai deixar dinheiro, tudo que você puder para que o seu filho tenha o melhor no futuro. Mas há algo muito melhor do que tudo que você possa conquistar nesse mundo. E se você não estiver atento, será terrível. Veja, em Apocalipse 21, nós temos a herança de Deus para aqueles que são educados em Cristo, são conduzidos a Cristo. Você está atento a isso? Já parou para pensar, puxa, um dia meu filho pode herdar as promessas de Deus. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É isso que você quer para o seu filho? Se você quer para o seu filho o melhor, então vislumbre a eternidade. Olhe para as promessas de Deus, veja o que Deus prometeu para aqueles que forem conduzidos a Ele. Para aqueles que forem conduzidos a Deus, essa é a herança. Me diga, por mais que você trabalhe e conquiste, existe a possibilidade de você se aproximar dessas bênçãos de Deus, nem chegando perto. Porque mesmo que você dê o melhor para o seu filho, ainda assim, um dia ele morrerá aqui. Ainda assim, tudo aqui se acabará. Ainda assim, o ladrão pode roubar. Ainda assim, a ferrugem pode comer. A traça também pode desgastar. Esta vida, marcada pelo pecado, ainda é uma vida passageira. Portanto, não importa quanto você dê ao seu filho aqui, tudo aqui passa. Mas as bênçãos de Deus, a vida eterna, aquilo que Deus prometeu para nós,
é não só de um valor muito maior, como também é eterno. Olha para a eternidade. É isso que você quer dar para o seu filho, o melhor? Então olha para a eternidade. Quando você não disciplina seu filho mostra que você não está olhando para a eternidade. Quando você não corrige seu filho, mostra que você não está olhando para a eternidade. Você não está olhando para as promessas de Deus. Você não está olhando para as bênçãos de Deus. Você está olhando só para o aqui e agora. Com pena de castigar o seu filho. Oh, bichinho, não faça isso com ele não. Só que você não fazendo com ele o que é necessário, que é disciplinar, que é corrigir, que é ensinar a verdade e conduzi-lo para Deus, a pena de corrigir o seu filho adequadamente trará grandes prejuízos no futuro, porque ele não só não herdará isso aqui, não herdará, porque só herdarão os que estiverem em Cristo Jesus, como ainda, para piorar a situação, não existe um estado neutro, não. Ah, tudo bem, ele não vai herdar nada disso, mas deve ter um lugarzinho, mais ou menos, né? Para aqueles que não vão herdar. Não é isso que a palavra do Senhor nos diz, não. A palavra do Senhor nos fala de forma diferente. Jesus nos fala lá em Marcos, capítulo 9, versículo de número 42, o que será a herança daqueles que não estiverem nele. Aqueles que não herdam a eternidade, herdam outra coisa. Observe, quando você falta com a disciplina de seu filho, mostra que você falta com o olhar para o eterno, tanto bom quanto ruim. Veja, Jesus diz, e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem um fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Você está atento a isso? Já parou para pensar na séria implicação que é desprezar a disciplina do seu filho? Se você não está olhando para isso aqui, você está negligenciando um futuro terrível que o seu filho pode herdar caso ele não seja conduzido a Cristo. Portanto, é preciso olhar com urgência para a realidade presente, porque o futuro depende do presente do seu filho. E você tem uma íntima relação com o presente dele, porque você é aquele que Deus colocou para conduzir o seu filho à eternidade. Se você negligenciar a disciplina dele, uma má eternidade. Mas se você for uma bênção, você poderá conduzi-lo para a glória eterna em Cristo Jesus. Então, a falta de disciplina paterna demonstra falta de compreensão da verdadeira natureza dos filhos, também falta de um olhar para a eternidade. Mas, em terceiro lugar, falta de conhecimento do propósito da paternidade. Qual é o propósito da paternidade? Conduzir os filhos para Deus. Há muitos pais que pensam que o propósito deles é fazer os filhos parecidos com eles. Não é o nosso propósito. Eu sei que quando o filho nasce, e o Lucas está aí, quase nascendo, os pais se alegram muito. Só que nós não devemos nos orgulhar deles parecerem conosco, porque nós somos pecadores. Se olhe no espelho, lembre tudo que você já fez de errado, e você tem alguma razão para se orgulhar de si mesmo. Portanto, não temos razão para nos orgulhar de ver os filhos parecidos conosco. Mas nós podemos nos alegrar em conduzi-los para Cristo, porque o propósito da paternidade é conduzir os filhos para Deus, não para nós. Usando aqui o exemplo de Paulo, porque Paulo chamava até os cristãos que ele evangelizou, aqueles que ele batizou, ou mesmo que se converteram, mesmo se ele não tenha batizado, e chamava de filhos. E ele olha para esses filhos na fé e diz assim: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Veja que Paulo não está chamando a atenção para si, de modo algum.
Paulo está chamando a atenção para Cristo. Ele está apenas mostrando o caminho. Olha, o propósito da minha vida é conduzir vocês para Jesus. Este é o propósito da minha vida. Não é conduzir vocês para mim. Eu não preciso e nem devo ter pessoas que me idolatrem, que me sigam, como hoje tem sido comum no mundo popstar gospel. O que Deus quer é que nós olhemos para Cristo Jesus. Somos só instrumentos para isso. Tanto que Paulo, em sua carta a Timóteo, vai falar de sua vida passada e diz: eu sou o pior dos pecadores. Ele não deixa de contar a verdade: eu sou o pior dos pecadores. O propósito dele não é atrair Timóteo para ele. Timóteo, me ame. Não, é Timóteo, você precisa olhar para Cristo. Eu sou um pecador e Deus me escolheu como um pecador para mostrar o tamanho da graça e da misericórdia. Por isso que os pais precisam também saber mostrar para os filhos o gesto que eles precisarão ter durante a vida deles, que é o arrependimento. Pais acham que mostrar para os filhos uma natureza que não erra. Os pais nunca pediram perdão, nunca mostraram que erram, porque parece que se os pais mostrarem diante dos filhos alguma fraqueza e chegarem para o filho, digamos, um pai falou alguma coisa, foi áspero, digamos, desnecessariamente, e machucou o filho, magoou o filho, porque ele falou de forma errada, porque não era necessário aquilo. E o pai não vai pedir perdão. Eu não posso pedir perdão, isso é fraqueza. Meu filho vai ver que eu sou fraco, ele não vai mais me respeitar. Muito pelo contrário. Um pai que sabe chegar para o filho e dizer: me perdoe, meu filho, eu errei. Ali não era necessário. Se em algum momento você mereceu uma chamada de atenção dura, áspera, aquele não foi o momento. Eu errei. Eu estava com raiva de alguma coisa e descontei em você. Me perdoe por isso. Isso não é um sinônimo de fraqueza. Isso mostra a piedade de um pai ou de uma mãe que de tal forma está interessado em parecer mais com Jesus e quer que os filhos pareçam com Jesus, que não tem vergonha de reconhecer que também é um pecador como ele. Porque no final das contas, mesmo que ele tente esconder a verdade sobre sua natureza, que você é um pecador, você vai, um dia ou outro, mostrar a verdade. E a Bíblia já disse que é, então a gente não tem que tentar fingir que não é. Afinal das contas, a gente vai desmentir, vai simplesmente dizer assim: olha, não, Deus está equivocado, eu não sou tão pecador assim. Não. Então, os seus filhos precisam de modelo para apontar para Cristo. Não é para você, é para Cristo. Eles precisam até, inclusive, aprender a ser humildes e pedir perdão quando cometerem erros. Isso também é importante, afinal eles vão conviver com seus erros a vida toda e precisam saber o que fazer. Se eles nunca virem os seus pais pedirem perdão, mesmo quando estiverem errados, eles estarão alimentando neles, ou serão alimentados com orgulho, como se pedir perdão fosse um sinônimo de fraqueza. Olha, a família aqui não pede perdão. Olha, o homem que é homem não pede perdão. Isso não é um sinônimo de masculinidade ou mesmo um sinônimo de maturidade. Isso é sinônimo de orgulho, soberba, arrogância. Só isso. Só mostra outro pecado. Mostra que, de fato, a imaturidade é maior do que a própria pessoa pensa acerca dela mesma. Então, a falta de disciplina paterna também mostra falta de conhecimento do propósito da paternidade, que é conduzir para Cristo, não é conduzir para você ou para outro qualquer. E a falta de disciplina paterna também demonstra falta de amor. Sim, aquele que retém a vara, ele mostra falta de amor aos filhos, pois não quer trabalhar neles, não quer trabalhar com eles, não quer se esforçar. Educar exige muito trabalho. Educar exige muito trabalho. E 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 4, diz: o amor é paciente, é benigno. O amor, versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Educar exige muito trabalho. Muito. Olha, aqueles que ainda serão pais, aqueles que já estão no caminho, como a Fabíola e o Everton, como o João e a Letícia, aqueles que estão se preparando, como o Maicon e a Cleusa, eles
precisarão ter muito trabalho. Alguns já são até pais. Precisa trabalhar muito. Portanto, para disciplinar o filho, precisa de muito amor. Porque você precisa ter paciência e suportar aquilo que vai ser feito muitas vezes. Não é uma vez. Você não chega como num computador que de repente deu uma falha qualquer e reprograma lá e diz, agora não vai dar mais falha nenhuma não. Você precisa repetir 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000 vezes. A disciplina para o pecador, ela é trabalhosa. Ela exige uma dedicação. Disciplinar filhos dá muito trabalho, pois exige perseverança em repetir o ensino. Observe a sua vida. Quantas vezes Deus corrigiu você? Ou mesmo a vida do povo de Deus, a história. Desde Gênesis, quantas vezes Deus exortou, Deus disciplinou, Deus corrigiu, Deus falou para que o povo de Deus fosse aperfeiçoado, amadurecido, não errasse mais. Muitas. Olha a paciência de Deus. Israel, você que já leu a Bíblia toda, conhece a história de Israel. Juízes é o livro que mais conta os pecados de Israel. Então, se você ler só o livro de Juízes, você já verá um povo que é tão mal criado, mas tão mal criado, que você vai ficar com raiva de Israel. Que povo mal criado! E Deus teve paciência, paciência. E repetiu 1, repetiu 2, repetiu 3, repetiu 4, muitas vezes. Lá em Mateus, capítulo 23, versículo 37, o Senhor Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Quantas vezes eu corrigi, mandei um profeta para corrigir, mandei outro profeta para corrigir, e aí eles maltrataram um profeta, mataram outro, desprezaram. É como um filho que quando o pai vem corrigir, ele simplesmente corre, xinga, despreza. Um filho mal criado demais. E Israel foi assim. Jesus disse, olha, Deus como um pai tentou corrigir vocês muitas vezes, inúmeras vezes. Então, a disciplina do filho exige muita paciência, muita perseverança. Portanto, exige muito amor. Isso mostra o amor de Deus. Veja o amor de Deus pelos pecadores. Veja o amor de Deus por aquela nação de pecadores. De tal forma era o amor de Deus que, como disse Paulo, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor de Deus foi tão grande que suportou a nação por muitos e muitos anos, séculos. Assim como Deus tem suportado as nossas vidas, que como pecadores ainda cometemos várias vezes os erros, os mesmos erros. Você precisa aprender com Deus. Aprenda com Deus. Deus tem sido muito paciente por causa do grande amor dele. É preciso que você também seja. É preciso que você também persevere. A disciplina, ela exige amor. O amor para com seus filhos, ele não será demonstrado em, olha o presentinho aqui, presentinho ali, presentinho acolá. E aí o menino fez uma malcriação. Não, menininho, não faz isso mais não. E aí deixa pra lá. E aí vem com presentinho pra aqui, presentinho pra cá. E aí o menino faz malcriação de novo. Menininho, não faz isso não. E aí se tratar melindroso, meloso, cheio de dengo demais, pensando que está fazendo melhor. E aí pensando consigo mesmo, meu filho vai me amar muito quando crescer. Está completamente enganado. Seu filho vai aborrecer você quando ele crescer. Porque depois que ele crescer, ele perceberá como ele foi privado do direito de ser corrigido, do direito de ser disciplinado. E se o pai o amasse de verdade, preferiria ver o seu filho com raiva. Estou com raiva do meu pai, não falo mais com meu pai. Preferiria ouvir isso. Preferiria ouvir as muitas vezes em que um filho chateado, quando foi disciplinado corretamente, e diz assim, eu quando crescer eu vou embora, eu não quero mais essa casa. Preferiria sentir a dor de ver os filhos chateados, machucados e menosprezando os pais, mas corrigir, educar, sabendo que aquilo é o melhor para eles, do que simplesmente estar dando tudo daquilo que é mimoso, todo dengo possível, com medo de fazer com que o filho fique chateado, porque os pais querem ser o ídolo dos seus filhos. O problema é esse. Os pais
querem ser o ídolo dos seus filhos. Os pais querem que os filhos os amem mais do que tudo. E aí tentam conquistar o amor dos seus filhos desse jeito. Mas o amor dos filhos não é conquistado fazendo com que eles os idolatrem. Porque o verdadeiro amor, ele se encontra em Deus. E a idolatria não é amor, é pecado. Não seja e não queira ser o ídolo de seu filho. Queira que ele o ame em Cristo, em Deus. Porque se seu filho não tiver o amor a Deus, para que de Deus ame você como deve ser amado, ele terá para contigo nada mais do que um pecado. Então, corrija o seu filho corretamente. Corrija seu filho adequadamente. Ele amará você no futuro, vendo que você preferiu a dor e o sofrimento da chateação do filho do que ser idolatrado por estar dando a ele dengo desnecessário e errado, porque estava querendo apenas um amor idólatra de seu filho. Então, amor de verdade leva a disciplina, leva a correção. Isso sim. Portanto, os pais precisarão ter os olhos e o coração fitos em quê? Para que você possa disciplinar o filho com todo esse trabalho, mas pastor, eu já falei 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 20, 1000, 2... Eu não sei mais, eu perdi as contas. Será que eu não estou perdendo meu tempo? Será que eu não deveria já desistir? Dizer, Deus, toma conta, Senhor. Eu não sei o que fazer mais não. Será que eu não deveria desistir? Não. Como diz Paulo, 1 Coríntios 13, ele diz, o amor, ele jamais acaba. O amor, ele persevera. Ele não desiste, ele continua. Continue amando seu filho. Pode ser que pareça que não vai valer a pena, mas você verá no futuro os frutos do seu trabalho. Pastor, é verdade. Depois que meu filho cresceu, aquele sofrimento da minha vida toda para educá-lo, valeu a pena. Santo Agostinho, ele fala da perseverança da Mônica, sua mãe, no seu livro Confissões. E ele fala quantas vezes sua mãe chorou por ele. Quantas vezes ela clamou a Deus por ele. Quantas vezes ela procurou um bispo, um pastor da época, para que ele a ajudasse, para que conduzisse o filho para Deus. Porque era uma mulher crente. Pensa uma mulher crente, era a tal da Mônica, a mãe do Agostinho. E veja que depois que ele se converteu, ele viu que mulher valorosa era a mãe dele. Então, nós devemos educar confiando na graça de Deus, que pode aplicar ao coração dos filhos todo o ensino, toda a educação que nós damos. Persevere. E para isso, seus olhos precisam estar fitos em duas coisas. Nós já falamos. Primeiro, na eternidade, sabendo que todo trabalho valerá a pena. 2 textos nós podemos mencionar. Primeiro, Paulo lá em Colossenses, no capítulo 3, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Olhe para a eternidade. Primeiro ponto, olhe. Lembre-se que o que você deve esperar é a recompensa eterna. É para lá que você está levando o seu filho. Não é para aqui. O que o seu filho precisa não é de uma mansão como herança depois que os pais morrerem. O que o seu filho precisa não é de conforto no aqui e agora, para que ele tenha uma vida mais fácil do que você teve, talvez, na sua infância. O que o seu filho precisa é da eternidade. Porque aqui todos morremos, de um jeito ou de outro, um dia ou outro. Mas a eternidade é tempo demais. O seu filho precisa da eternidade. Olhe para a eternidade. Quando estiver lá é que você dirá assim, puxa vida, como valeu a pena. A eternidade. É para lá que você deve olhar, para que você não desista, para que você persevere. Quando você estiver castigando seu filho pela milionésima vez e disser assim para si mesmo, eu acho que eu vou desistir. Aí você olha para o texto de Apocalipse, capítulo 21. Olha para as promessas de Deus que se encontram em toda a sua palavra.
olha para tudo que Deus anunciou para seus filhos para dar esperança para eles. E então, você respira fundo e continua disciplinando seu filho mais uma vez. Veja que Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo de número 15, depois que ele fala exatamente das promessas eternas do Senhor, que nós receberemos um corpo incorruptível, que nós seremos imortais, portanto que desfrutaremos de uma nova vida, eterna vida e maravilhosa vida. Ele, depois de falar de todas essas bênçãos que Deus promete para nós, ele diz assim: portanto, olhando para a eternidade, olhando para as promessas divinas, olhando para a glória de Deus, olhando para tudo que ele prometeu, porque as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabendo que a disciplina do seu filho, mesmo que você já tenha cansado de fazer, para aplicá-la tantas vezes, não é em vão. Sabendo que todo o nosso esforço para conduzir vidas a Cristo não é em vão. Sabendo que aqueles que morreram por Cristo, ensinando a palavra, não viveram e nem morreram em vão. Porque a eternidade é uma certeza. As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Portanto, vale a pena. Vale a pena. Mesmo que você diga: pastor, eu tive uma vida muito cansativa, muito, para educar os meus filhos, não importa se 1 ou 20. Eu tive uma vida cansativa para educar os meus filhos. Quando chegar na eternidade, você olhará de novo para o pastor e dirá assim: pastor, valeu a pena cada segundo em que eu me dediquei para educar meus filhos. Por vê-los aqui comigo na eternidade, por vê-los desfrutar de todas as maravilhas de Deus, valeu cada segundo. E eu repetiria tudo de novo. Então continue persistindo, confiando que Deus pode aplicar ao coração dos filhos toda a educação. Olhe para a eternidade, confiando no Senhor. Por isso, então, é preciso fazer com que a disciplina seja acompanhada com a oração. Você não deve confiar simplesmente em técnicas. Hoje as pessoas vivem muito de técnicas. Uma técnica para aprender isso, técnica para aprender aquilo. Nós vivemos num mundo tecnológico e existe técnica para tudo. E não é isso, não. Nós não devemos educar confiando em técnicas. Lembre-se que nós vimos em estudos anteriores que Deus deu o Espírito Santo para um menino no ventre da sua mãe, o João Batista. O que ela podia fazer por aquele menino para conduzi-lo para Deus? Nada. Todavia, Deus deu o Espírito Santo para ele. Então, eduque o seu filho conforme a palavra de Deus, ensine a verdade e confie no poder do Espírito de Deus. Confie na palavra de Deus. Faça o que tem que fazer. Confie no Senhor. Mas Deus, só isso? O Senhor quer que eu faça só isso? É só para ensinar a verdade? É só para ser firme e disciplinar e corrigir na verdade? Não tem uma técnicazinha especial aí para a gente poder ver um resultado eficaz? O coaching aí, né, que está bem na moda, não tem nada especial não. Será que eu não posso, que nem o Batman, aparecer numa nuvem de fumaça e fazer ele ter medo do inferno, não? Não, meu filho, não. Não precisa de técnica nenhuma. Você só precisa da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ensine, confie no Senhor, com perseverança, confie no Senhor, com dedicação, e confie no Senhor. Por isso, eduque confiando no Senhor, orando ao Senhor. Olhe para a eternidade, para não desistir. Olhe para a eternidade para que você não desista. Mas também os pais não só devem olhar para a eternidade, mas eles precisarão também ter os olhos e o coração fitos no amor. Pois todo sacrifício é feito em amor, tanto a Deus, em primeiro lugar, porque você está obedecendo a Deus. Quando os pais educam seus filhos, o primeiro gesto de amor é a Deus. Deus, eu vou fazer o que o Senhor me ensinou, porque por mim, eu acho que eu já teria desistido. Esse menino já me tirou do sério, essa criança já me tirou do sério, meu filho, minha filha não estão me obedecendo, parece que não adianta, eu já teria desistido. Mas por amor ao Senhor eu vou continuar. Primeiro amor é a Deus.
mas também por amor aos filhos. Porque Deus nos deu os filhos para serem amados. E não é amá-los dando dengo aos filhos, é amá-los ensinando-os a verdade, conduzindo-os na verdade, educando-os na verdade. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 4, nos diz o seguinte: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Veja que a disciplina é um gesto de amor. E ele compara a disciplina nossa, né, dos pais, com a disciplina de Deus, o Pai. E ele diz que Deus nos trata como filhos quando nos corrige. Porque se Deus não nos trata como filhos, se nós apenas somos bastardos, Deus deixa para lá. Ah, fez besteira, um dia ele vai se quebrar. Um dia ele vai ver as consequências dos seus pecados. Mas se Deus ama alguém, Deus vai lá e corrige, disciplina, e dá uma dura. E a pessoa diz, Deus não me ama porque está me machucando tanto luta, tribulação, tal. No entanto, é o contrário. É exatamente por amar aquela pessoa que Deus está corrigindo a pessoa. Que Deus está disciplinando a pessoa. E isso é um exemplo para nós. Ame seu filho, disciplinando seu filho. Ame seu filho, corrigindo seu filho. Ame seu filho, fazendo com que a vara o conduza para Cristo. Então, a disciplina tem que ser feita por amor. A disciplina deve ser um gesto de amor. A disciplina, quando não é um gesto de amor, porque o seu filho fez alguma coisa que você não gostou, digamos que o seu filho, sua filha, quebrou alguma coisa. Foi lá e quebrou uma coisa que você gostava muito e você ficou muito aborrecido. Ficou muito chateado. Então, o que você na hora tem vontade de fazer é meter o pau no lombo das crianças. Por quê? Porque você está com raiva. Isso não é disciplina. Porque você não está corrigindo por amor. O que você está fazendo é se vingando dos seus filhos. O que você está fazendo é descontando raiva no seu filho. Há uma distinção entre a disciplina como gesto de amor e a vara, a surra, aquilo que um pai e uma mãe fazem com um filho como se fosse uma disciplina, como um gesto de raiva, de vingança. Por isso que é preciso que os pais, antes de disciplinar os seus filhos, pensem: por que você vai disciplinar seu filho? Por que você vai castigar o seu filho? Por que você vai fazer aquilo? Porque algo precisa ser corrigido, porque ele precisa aprender, ou porque você está com raiva dele. Se você está com muita raiva porque alguma coisa aconteceu que te aborreceu muito, então é melhor que você primeiro respire fundo, calma, reflita, você se corrija,
Meu Deus, eu não posso idolatrar um objeto. Eu preciso entender, foi sem querer. Ou eu preciso entender, é um pecador. Eu preciso saber como lidar. Deus, eu preciso primeiro controlar os meus sentimentos. Eu preciso primeiro controlar as minhas emoções. Então, Deus, primeiro, me ajuda com minha educação. Porque senão, eu vou fazer algo errado. Se você não fizer isso, se você não pedir para que Deus eduque você primeiro, você estará machucando seus filhos, não porque você os ama, mas porque você está com raiva deles. Não faça isso. É para disciplinar, corrigir, para que eles sejam parecidos com Cristo. O propósito é conduzi-los a Jesus, não é simplesmente descontar uma raiva neles. Então, primeiro você precisa que Deus trabalha a sua vida. Então você peça a Deus que acalme o seu coração, coloque a sua cabeça no lugar, faça você refletir a situação para que você tenha uma ponderação adequada. E aí sim, você vai conversar com seu filho ou sua filha, vai corrigir, vai castigar, você vai fazer o que é necessário e adequado ao que aconteceu, porque a disciplina ela tem medidas, ela tem proporções. Você não vai tratar uma pessoa que cometeu um delito que aparentemente é pequeno, ainda que aos olhos de Deus todo pecado seja uma afronta à santidade de Deus, mas que não tem grandes implicações. E você viu que até, inclusive, pode ter sido feito por falta de um conhecimento. Você vai tratar da mesma forma quando uma malcriação proposital e que de implicações grandes é cometida. Então, calma. Você precisa pensar na disciplina correta. Não negligencie. Eu estou com raiva, então eu não vou nem disciplinar. Deixa para lá. Não, sem disciplinar, você não está conduzindo o seu filho para Cristo. Todavia, você precisa fazê-lo corretamente, para que Deus seja glorificado na disciplina. Aí sim, a sua disciplina será um gesto de amor, porque você não desistiu de disciplinar. Talvez seja necessário deixar para o dia seguinte, talvez seja necessário você esperar um pouco, talvez seja necessário você apenas anunciar que você vai castigar, mas agora não. Que você precisará de tempo para pensar numa correta disciplina, para que o filho seja corrigido de forma adequada. Porque a disciplina deve ser uma expressão de amor dos pais para com os seus filhos. Então, para que você discipline seu filho corretamente, para que você não desista e persevere, 2 olhares você precisa ter. O olhar fito, inclusive o coração fito em 2 coisas, na eternidade, porque vale a pena, e também no amor, porque você tanto deve fazer por amor a Deus, como por amor aos seus filhos também. Quando os pais retêm a vara, tiram dos filhos o direito de serem corrigidos. E aí eles aborrecem, como diz Provérbios e Paulo cita. Eles aborrecem os seus filhos. Os filhos, eles não receberam o que é de direito. Mas, pastor, você está dizendo que o meu direito é apanhar? Eu sei que muito filho nessa hora, se estiver ouvindo, vai ficar com raiva de mim. Não gosto mais desse pastor. Está pedindo para o meu pai, para minha mãe me castigar. Estou com raiva desse pastor. Na verdade, na igreja, o pastor costuma ser aquele que mete medo nas crianças, né? É possível que os pais tenham até uma foto do pastor fazendo assim para os filhos. Olha, se você não obedecer, eu vou contar para o pastor, tá certo? É aquela cara feia do pastor lá. Então, o pastor se torna uma caricatura da disciplina dura e severa. Mas é por amor que se faz isso. A disciplina é por amor. Então, os pais, quando retêm a vara, quando eles não castigam, não disciplinam, eles não estão amando os seus filhos, não estão dando o que é de direito deles. É um direito de um filho ser castigado. Sim, é um direito. A disciplina é um direito, é um dever dos pais e é um direito dos filhos. Porque é por meio da disciplina que os filhos vão crescer, que vão aprender, que vão ser uma bênção no futuro. Então, é um direito. Veja, você se matricula numa universidade, você exige do professor a aula. Um aluno preguiçoso, talvez, quando não tiver aula, ele diga assim, oba, não tem aula! E aí simplesmente vai embora e se acha o mais abençoado dos homens porque não teve aula naqueles dias. Um aluno que sabe o valor da aula, ele fará o contrário. Ele simplesmente irá exigir, mas por que não tem aula? É meu direito ter aula. É meu direito assistir a disciplina. O ser conduzido naquilo que é bom para que eu aprenda e cresça. Então, é um direito.
Portanto, os pais devem dar aos filhos a disciplina como um dever, e os filhos têm o direito de exigir. Eu sei que nenhum filho vai fazer isso, né? Pai, faltou mais uma lapada no meio traseiro. Pai, olha, o castigo está muito pouco. Meu direito é receber mais. Nenhum filho vai fazer isso. Toda disciplina, ela causa uma tristeza no momento. Os filhos não costumam valorizar o castigo e a disciplina no momento. Eles vão fazer isso quando eles amadurecerem e perceberem a importância da disciplina, do castigo, que é para o bem deles. Observe que isso também diz respeito à vida dos cristãos na igreja. Cristãos imaturos acham que a disciplina lá dentro da igreja, quando o pastor é duro, chama atenção, é severo, quando é necessário, claro, acham que isso é um gesto de maldade. Cristãos maduros, eles sabem que aquilo é necessário e eles amarão a disciplina. Tanto que Provérbios diz que discipline aquele que é sábio e se tornará mais sábio ainda. Tente disciplinar o tolo e você vai só criar inimizade. Cristãos imaturos costumam odiar a disciplina, porque não foram ensinados na sua vida, né, pelos pais, que a disciplina é uma bênção, é um gesto de amor. A falta de disciplina é que é um gesto de abandono, porque aquele que não é disciplinado, ele simplesmente vai continuar no erro. Então, não retenha a vara. Seus filhos têm o direito de receber a vara. Seus filhos têm o direito de serem castigados, disciplinados, mesmo que a vara vá doer. Ela dói para corrigir aquele que está no mau caminho. Portanto, qual é a melhor herança que os pais podem dar aos seus filhos? A melhor herança que os pais podem dar aos seus filhos é a educação. Olha, o valor da sua herança material pode ser muito grande. Pode ser mais um dos bilionários que surgiram aí no país no meio dessa pandemia, né? Todo mundo em crise, mas tem gente que está enriquecendo. Então pode ser uma herança bilionária. Mas os filhos desses bilionários, quando estiverem no inferno, eles vão odiar cada centavo que herdaram dos seus pais. Os filhos dos bilionários, quando estiverem no inferno, onde o dinheiro não servirá de nada, para nada, eles vão odiar cada centavo da herança dos seus pais, que preferiram juntar fortunas a educar os filhos no caminho bom e reto, do que conduzir os filhos no Senhor. Todavia, a educação em Cristo, aquele que disciplina para conduzir a Cristo, está dando ao filho uma herança incalculável. Quando o filho olhar para a eternidade e receber as bênçãos de Deus, ele não saberá nem medir o valor da educação dos seus pais. Ele não saberá nem medir o valor de todas as surras que ele levou. Ele não sabe nem o valor dessa. Essa aqui valeu 1 milhão, essa aqui outro 2 milhões. Ele não sabe nem o valor, porque a herança eterna é incalculável. Então, o que você pode dar de melhor para o seu filho é corrigir, educar no Senhor. Discipline olhando para a eternidade. Discipline por amor. E assim o seu filho receberá a melhor correção possível. Portanto, você precisa meditar sobre o assunto. Peça sabedoria a Deus. Peça graça a Deus. Peça entendimento a Deus. Para que você saiba como proceder nas disciplinas. Senhor, eu não posso ser injusto. O pai não pode ser injusto com o seu filho. Mas pai me castigou de um jeito injusto. Né? Eu não merecia isso tudo. Então, não vai ser injusto, não vai ser também uma disciplina que não é adequada. Então, os pais precisam pedir a Deus sabedoria, graça, para dar a disciplina na medida correta, que é a disciplina que vai conduzir à justiça, que vai conduzir a Cristo Jesus. Então, meditem no assunto, pensem, reflitam, para que façam de forma que os filhos, ao serem castigados e disciplinados, sintam no coração não apenas o amor dos pais, sintam o próprio amor de Deus. Que cada disciplina dos pais seja para com os filhos como um amor divino, como Deus corrigindo-os, como Deus conduzindo-os, como Deus com graça e misericórdia acolhendo-os para que eles vivam para a glória dele. De forma que Deus seja glorificado e os filhos amem a Deus de todo o coração, por tudo que Deus está fazendo na vida deles, por meio dos seus pais. Então, pais, perseverem, porque a disciplina
A verdadeira disciplina que conduz a Cristo é para os filhos o maior tesouro que eles podem receber dos seus pais, uma herança incalculável.